Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim, do Departamento de Química Orgânica da URGS, e vou falar hoje do nosso terceiro vídeo da série de aposentadoria Ontem, Hoje e Amanhã. É muito importante que para você compreender esse vídeo, que você assista os demais vídeos que estão no canal. O primeiro fala das gerações de aposentadoria, o segundo fala das regras de aposentadoria, ou seja, quando você poderá se aposentar. E agora você descobrirá na nossa série Aposentadoria Ontem, Hoje e Amanhã, como serão seus proventos de aposentadoria voluntária pagos pelo regime próprio de Previdência Social, o RPPS. Importante citar que nós estamos falando apenas de aposentadoria voluntária. Os demais modos de aposentadoria nós trataremos em outro vídeo deste canal. Para começar, nós vamos falar da segunda geração. Aqueles que, como foi dito lá no outro vídeo do canal, eles têm direito à aposentadoria integral desde que cumpram todos os requisitos que já foram citados. Só que essa aposentadoria integral ela é dependente tanto da idade mínima quanto do regime de trabalho do trabalhador, como você verá em sequência. A terceira, a quarta e a quinta gerações que não têm mais aposentadoria integral se aposentam pela média. E essa média é dependente do tempo de contribuição. Mas é importante citar para todas as gerações, da segunda até a sexta, que tudo poderá mudar quando uma lei complementar for publicada para reformar todos os benefícios previdenciários. Esse é um dos grandes problemas da reforma de Previdência de 2019. Agora, tratando da segunda geração, aqueles que ingressaram no serviço público até o final do ano de 2003 e que têm direito à aposentadoria integral desde que cumpram os requisitos. Só que a integralidade que eles têm direito não é garantida totalmente, não. Ela depende de alguns fatores. O primeiro fator que ela depende é uma idade mínima, que não é necessariamente a mesma idade pelo qual ele pode se aposentar. Veja nesse quadro aqui para os professores do magistério superior, aqueles que não têm aposentadoria especial. Pela primeira regra, eles podem se aposentar com a idade de 57 ou 60 anos. Pela segunda regra, aquela regra do tempo de contribuição mais idade, essa idade mínima é 5 anos a mais do que na primeira, que é a regra do pedágio. Só aí já é um problema. Se eu preciso me aposentar por uma regra, eu já tenho 5 anos a mais de tempo de aposentadoria, significa que eu vou ter que trabalhar mais. Só que ainda tem que tomar um cuidado. Nessa segunda regra, a idade mínima para a aposentadoria ela é menor do que a idade mínima para garantir a integralidade. Ou seja, você até pode se aposentar antes, mas você não terá mais direito à integralidade e sua aposentadoria será calculada pela média. Então é muito importante observar não apenas a idade mínima, que foi bastante discutido no vídeo anterior do canal, mas também saber que além dessa idade, na segunda regra, a regra do tempo de contribuição mais idade, existe uma idade mínima que é superior àquela necessária apenas para se aposentar. Mesma coisa vale para os professores que têm aposentadoria especial do ensino infantil, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eles têm uma idade que é 5 anos, na primeira regra, 5 anos a mais do que as dos professores do magistério superior, como era de se esperar. Na segunda regra também é 5 anos a mais, porém, de novo, para conseguir a aposentadoria integral, esses professores terão uma idade que é superior, uma idade mínima para a integralidade, que é superior à idade mínima necessária para se aposentar. Isso aqui pode ser uma pegadinha bem perigosa. As pessoas olham, eu posso me aposentar com uma idade e de repente essa idade não lhe garante a integralidade. Então, se você vai se aposentar pela segunda regra, a regra da pontuação variável, é muito importante observar essas tabelas que eu acabo de apresentar, pois elas mostram que a integralidade ainda exige um segundo requisito, que é a idade mínima para integralidade. Ou seja, são duas idades mínimas. Outra coisa que é problemático para quem vai se aposentar por integralidade, ou se espera se aposentar por integralidade, é que essa integralidade dependerá do tempo que a pessoa passou no regime de trabalho onde ela está no dia da aposentadoria, pois não é mais como era antigamente. Eu era professor de dedicação exclusiva, no último mês antes de me aposentaria como dedicação exclusiva. Isso não existe mais. A aposentadoria após 2019 com integralidade, ela é proporcional ao tempo que você passou em cada regime de trabalho. E isso
pior de tudo, é retroativo. Portanto, alguém que ficou 20 anos como dedicação exclusiva, sem dedicação exclusiva, e passou nos últimos 10 anos para dedicação exclusiva, achando que teria direito à aposentadoria integral, não terá mais, como eu mostrarei daqui no próximo slide. Importante dizer também que para aquelas carreiras que têm gratificações variáveis por desempenho, o que não é o caso do Magistério Federal, graças aos acordos que foram firmados pelo PROIS Federação, principalmente no ano de 2012, nós não temos mais aposentadoria, gratificação variável por desempenho. Então, nós não temos esse problema. Mas se um dia voltarmos a ter esse tipo de gratificação como tivemos entre 98 e 2008, que era a GED, a gratificação por estímulo à docência, nós voltaremos a ter uma aposentadoria proporcional aos pontos dessa gratificação, como acontece em outras carreiras do serviço público. Muito poucas, por sinal, não têm essa gratificação. Mas vamos olhar o caso do regime de trabalho, que é uma coisa complicada, porque no nosso caso é muito comum os professores mudarem de regime de 20 para 40 horas sem dedicação exclusiva ou 40 horas com dedicação exclusiva. Então, observando, por exemplo, um caso do magistério superior, onde a pessoa vai trabalhar 35 anos, um homem, ele ficar metade do tempo, 17 anos e meio como 20 horas, 17 anos e meio como DE, ele terá como aposentadoria apenas 70% do vencimento básico do último contra-cheque, assim como terá apenas 70% da retribuição de titulação também, posto que ela é proporcional. Lembrando, no nosso caso, eu estou tratando do momento de hoje, quando o vencimento básico de um professor 20 horas é a metade do vencimento básico de um professor DE. Para a mulher também temos um caso aqui onde mostra-se a grande redução que nós temos. Se a pessoa ficar 20 anos como 20 horas e 10 anos como DE. E o problema maior de tudo isso é que você não sabia disso quando a reforma da Previdência foi aprovada em 2019. Nós alertamos à época. Vai haver uma mudança para trás, retroativa, e as pessoas não terão mais como recuperar esse passado. Porque para eu conseguir fazer isso, eu teria que ficar um tempo infinito em DE. E isso não é possível mais, até porque existe a aposentadoria compulsória. No caso do EBTT, na realidade, de novo eu ressalto, que não são necessariamente todos os professores do EBTT, mas aqueles que trabalham na educação infantil, no ensino fundamental e médio, eu também dou dois exemplos aqui de como vai diminuir o provento de aposentadoria para aqueles que não têm 100% do regime de trabalho para o qual eles vão se aposentar. Isso é uma mudança muito grande e que as pessoas não estavam preparadas para isso. Agora nós vamos falar para aqueles que se aposentam pela média, que são os da terceira, quarta e quinta geração, onde a gente verá que a média ela é condicional ao tempo de contribuição, principalmente. A primeira coisa que é importante citar é que nós vamos ter que considerar 100% das remunerações que a pessoa teve ao longo de toda a sua vida, aquelas que ela vai usar para contabilizar o tempo de aposentadoria. Ou seja, eu acho que eu tenho um determinado valor de provento de aposentadoria. Mas se lá no início da minha carreira o meu salário era muito menor do que hoje, a média vai cair bastante. Então, fica um alerta. Cuidado com sair correndo para averbar tempos que você tem em outras esferas ou fora do serviço público, pois isso pode ajudar no tempo de contribuição para poder chegar na data que você precisa para se aposentar, mas isso poderá abaixar muito a sua média. Isso é algo que realmente foi uma mudança importante que aconteceu na reforma de 2019, porque até então considerava-se apenas 80% das melhores, 80% do tempo com as melhores contribuições. Agora não, agora é 100% do tempo, ou seja, desde o início da carreira. Bom, agora, para saber quanto você terá de provento de aposentadoria, vai depender da regra de aposentadoria que você vai usar. Então, voltando ao vídeo número 2 desse canal, você lá poderá ver se aposentar-se-á pela primeira regra, que é a regra do pedágio, ou pela segunda, que é a regra da pontuação variável. No caso da primeira regra, a regra do pedágio, para aqueles que estavam perto da aposentadoria em 2019, não há dependência em relação ao tempo de contribuição. Todos se aposentarão, independente disso, independente do tempo de contribuição, com 100% da média.
claro que os da terceira geração, como já foi dito no outro vídeo, não tem o limite do teto do regime geral de previdência social. Esse ano de 2026, R$ 8.400. Já os da quarta geração, da quinta geração, têm o limite do teto. O máximo que eles poderão se aposentar pelo regime próprio é o teto do regime geral, R$ 8.400. Mas aqui, antes de passar, eu só quero fazer mais um alerta. Muita gente, inclusive no Congresso, fala uma coisa absolutamente errada, que 100% da média é integralidade. Não é verdade isso. Integralidade significa eu ter na aposentadoria, no meu primeiro contra-cheque de aposentado, as mesmas rubricas que eu tinha no meu contra-cheque último da atividade. Obviamente que aquelas parcelas que vão para a aposentadoria. Quando a gente se aposenta com integralidade, nós temos o mesmo vencimento básico, a mesma retribuição de titulação, o mesmo adicional de tempo de serviço. Nós não temos mais auxílio alimentação, insalubridade, etc. Agora, 100% da média não é isso, e as pessoas falam errado por aí. 100% da média significa que você vai pegar todas as suas remunerações que serão consideradas para chegar ao tempo de contribuição necessário, reajustá-las mês a mês pelo INPC, fazer uma média aritmética simples desses valores. Quanto vai ser 100% da média em relação ao último contra-cheque? Esse dado é difícil de dizer, porque isso é um cálculo atuarial, que leva em conta uma variável que muda ao longo de 30, 40 anos. Mas eu diria assim, ouvindo os melhores atuários que falam desse assunto. Quando antes da reforma de 2019 nós tínhamos 80% do tempo nas melhores remunerações, 100% da média correspondia mais ou menos a 80% do último contra-cheque. Agora, que são 100% do tempo, obviamente que essa média vai cair. Então eu diria assim, alguma coisa entre 60% e 80% do último contra-cheque. É isso que você deve pensar que corresponde 100% da média. Vejam como é muito diferente da integralidade. Agora, para quem for se aposentar pela segunda regra, a regra da pontuação variável, onde eu somo a idade com o tempo de contribuição. Neste caso, o provento de aposentadoria ele é dependente do tempo de contribuição. A pessoa terá direito a 60% da média para os primeiros 20 anos de contribuição e mais 2% ao ano. Ou seja, para chegar a 100%, eu preciso trabalhar 40 anos. Claro que eu não preciso de 40 anos para me aposentar. Como já foi mostrado no vídeo sobre as regras de aposentadoria, as pessoas podem se aposentar com 25 anos de contribuição. Só que 25 anos de contribuição significa 60% para os primeiros 20 e mais 10% para os últimos 5 anos, o que significa 70% da média. Se eu quiser 100% da média, como eu tenho na primeira regra, neste caso aqui eu preciso trabalhar 40 anos. Tá? Dois detalhes são importantes. O primeiro, eu posso ter mais do que 100% da média. Isso foi uma mudança, talvez a única positiva da reforma da Previdência de 2019. Não existe o limitador que existia até então, de que o máximo do cálculo da média era 100%. Não, pode ser 110, 120, 130, depende se você tiver mais do que 40 anos de contribuição. Lembrando que o limite máximo do servidor público estar em atividade são 75 anos, como falaremos mais no próximo vídeo, que falar sobre aposentadoria compulsória. Outra coisa que é importante, você pode se aposentar antes, como eu disse, porém, existirá uma redução do valor da aposentadoria. Então, a aposentadoria vai ser entre 70% da média para 25 anos, ou qualquer valor até, dependendo do tempo de contribuição que as pessoas tiverem. Mas preste atenção, tudo poderá mudar se uma lei complementar for aprovada no Congresso Nacional. Lei complementar não é Constituição, é uma lei infraconstitucional, precisa apenas de maioria simples do Congresso Nacional para ser aprovada. Isso foi uma das mudanças muito perigosas da reforma de 2019. Houve a desconstitucionalização da Previdência. Portanto, tudo isso que eu falei aqui em relação ao cálculo do benefício poderá mudar apenas por uma lei complementar. Lembrando que podia ser pior, porque nós conseguimos vencer em 2019
a tentativa do governo da época de aplicar a capitalização individual, modelo que existe no Chile, por exemplo, e que faz com que a redução do salário dos aposentados seja absolutamente dramática. Enfim, se você gostou desse vídeo, você pode curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, inscreva-se no meu canal, marque o sininho para receber as notificações e eu agradeço a sua atenção.